Boa noite, o Jornal da Alterosa está no ar. Uma das coisas que mais irritam os pais e deixam qualquer um sem saber como se comportar é a birra que as crianças fazem na infância, né? Como lidar com essa atitude é uma das tarefas mais difíceis na educação dos pequenos. Para ajudar papais e mamães, nós ouvimos especialistas que dão dicas para não perder a calma quando chega a hora de ter que contrariar os filhos. Yolanda, de 4 anos, sabe bem o que fazer quando quer chamar a atenção. Quando a mamãe fala assim, não pode, o papai fala, não vou dar, e aí? Por que você faz isso? É porque a mamãe não me dá doce na hora que não é dia do doce. Os papais contam que as birras têm diversos motivos. Ela queria um determinado brinquedo. Quando eu neguei, ela parou no alto da escada e continuou a birra e gritou alto: mamãe, vem aqui agora! Todo mundo parou, olhou pra minha cara e falei: gente, o que eu vou fazer agora, né? Pediu um sorvete normal, aí eu vi que o sorvete ia cair, tirei da casquinha e pus no copinho. Ela achou isso um absurdo e começou a rolar no chão, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. A gente sempre vê acontecer com os outros, né? Mas você não acha que vai acontecer com você. Segundo esta médica especialista em medicina escolar, a infância apresenta 2 fases mais delicadas, aos 3 e 9 anos. Ao redor dos 3 anos de idade, que é a fase da birra, a criança tem essa primeira percepção de si mesmo. E como ela tem a primeira percepção de si, ela precisa se afastar, ela contrapõe o mundo. E como ela faz isso? Ela faz fazendo birra. Isso significa que a criança é normal, o desenvolvimento dela está normal. É preciso saber dar limite para os filhos. Abrace a sua criança por trás, contenha ela. Como ela está com eu fora, você ajuda a contê-la, abraçando, segurando firme, falando: olha, eu só vou te largar quando você estiver muito calma. Você pode fazer a mesma coisa molhando a cabeça dela com água fria, leva no chuveiro, põe debaixo da água, porque isso faz com que ela entre para dentro dela mesma novamente. A tática do abraço já ganhou pontos na família da Yolanda. Isso é um abraço para a gente se conectar novamente e se acalmar. Isso é o que faz a gente entender que realmente é uma fase e o que vai ficar mesmo é o amor e a relação que a gente constrói. É isso mesmo? Não precisa de gritar não, mocinha. Não é? Como é que é a terapia do abraço? Quando a mamãe fala que me dá um abraço. Fica a dica. Os bombeiros procuram por 2 turistas cariocas que desapareceram em São Lourenço, no sul de Minas, nesse último sábado. Paulo Gonçalves e Isaías Machado Júnior, de 19 anos, faziam uma trilha no Pico dos 3 Estados com a volta programada para domingo. Devido ao mau tempo, eles resolveram descer no sábado. O desaparecimento foi registrado por uma motorista que tinha combinado de pegar os rapazes. 14 militares estão na Serra Fina fazendo as buscas. Se o tempo melhorar, amanhã um helicóptero vai ajudar nos trabalhos. O Jornal da Alterosa mostrou na semana passada um painel na Praça da Liberdade pichado com uma frase que faz apologia ao uso de drogas. Nós voltamos ao local para ver se de lá para cá alguma coisa foi feita e olha só a surpresa. A frase que mostramos no Jornal da Alterosa foi apagada, mas as palavras foram reescritas, desta vez a caneta. A obra também foi alterada, situação que mais uma vez chamou a atenção de quem passa ao redor da Praça da Liberdade, um dos principais pontos turísticos da capital. E eu acho um pouco desrespeitoso, ainda mais porque é obra de outra pessoa. A pessoa devia fazer a arte dela em outro lugar, primeiramente, para expor a opinião dela e deixar a obra de outra pessoa no lugar onde está, sem interferir. Uma árvore caiu sobre 2 carros no bairro Buritis, região oeste da capital, nessa tarde. O acidente foi no encontro das ruas Heitor Menin com Vitório Magnavaca, que ficou totalmente interditada para o trabalho dos bombeiros. A rede elétrica também foi atingida e, de acordo com a CEMIG, houve danos em um transformador. A gente se despede do inverno com uma semana de chuva em quase todo o estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de temporais nessa terça-feira. A água pode chegar a 50 milímetros e os ventos ficam entre 40 e 60 quilômetros por hora. O alerta também vale para Belo Horizonte e região metropolitana. E vamos ver agora a previsão para este dia 18 de setembro no mapa.
tempo encoberto a nublado e com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas na maioria das regiões. O sol aparece entre algumas nuvens no norte, com possibilidade de pancadas isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Os termômetros vão de 18 a 36 em Juvenília. Dos 14 aos 35 graus em Gouvêia. Oscilam entre 13 e 28 em Santa Rita de Jacutinga. E em Itajubá, mínima de 8 e máxima de 26 graus. Uma mulher foi morta a tiros na porta de casa pelo ex-marido em Montes Claros, no norte do estado. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Calcivo Deusdete de Freitas aparece correndo em direção à vítima que estava na porta de casa. Ele dispara várias vezes. Um dos tiros atinge a cabeça de Elaine Figueiredo Lacerda, de 61 anos. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O casal passava por um processo de separação. Depois de atirar, o homem corre em direção ao carro e foge do local. Ele foi preso na madrugada de hoje na zona rural de uma cidade vizinha. E em Santa Luzia, aqui na região metropolitana, continua solto o suspeito de esfaquear a própria companheira. Veja na reportagem de Daniela Malman. A tentativa de homicídio aconteceu em frente a esta casa, no bairro Duquesa 1, em Santa Luzia. A vítima, Lilian Márcia Neri de Araújo, de 46 anos, morava com o agressor, Custódio César Dutra, de 59, há mais de 20 anos. Durante este período, os dois tiveram um filho juntos, um menino de 12 anos. Segundo um familiar de Lilian, a relação do casal sempre foi marcada por brigas e desentendimentos. Em 2014, a mulher já havia feito um boletim de ocorrência contra o companheiro por ameaça e violência doméstica. Minha mãe não podia ter amigo, minha mãe não podia ir em festa no vizinho de frente. Tudo era motivo de briga. E desta vez não foi diferente. Lilian havia sido novamente agredida e saiu de casa. Alguns dias depois, quando voltou para buscar os pertences, o companheiro tentou matá-la. Na hora da discussão, ele tirou a faca da cintura e me puxou pelo braço. Na hora que ele me puxou, eu consegui soltar. Gritei para minha mãe para ela correr para a rua, ela saiu correndo. Lilian saiu desta casa e correu em direção à rua para tentar escapar, mas o homem conseguiu alcançar ela e então começou a esfaqueá-la. A filha gritou por socorro e os vizinhos conseguiram conter o homem, mas também acabaram atingidos e o agressor conseguiu escapar. Seu Geraldo é vizinho do casal e quando ouviu os gritos saiu de casa para ver o que estava acontecendo. Eu socorri e levei para o PA. Encontrei com a polícia ali na rodovia. Passei ela para o carro da polícia e a polícia levou até ao PA. Segundo a polícia, as testemunhas já foram ouvidas. O depoimento do suspeito também já foi colhido, mas o inquérito ainda está em fase de conclusão. Ele foi ouvido e continua solto, Foi liberado pela polícia. Uma batida entre dois carros terminou em tiros na região noroeste de BH. As imagens mostram quando Fox desce a rua e é atingido na lateral pelo Palio, no cruzamento das ruas Dom Luciano Antunes e Dom João Antônio dos Santos, no bairro Coração Eucarístico. Uma batida leve que não teve feridos. O motorista do Fox disse que não viu a placa de parada obrigatória, que estaria encoberta por galhos de árvores. O trânsito ficou complicado por causa dos veículos que permaneceram mais de 20 minutos no local. Houve bate-boca e transtorno. A confusão aconteceu neste cruzamento movimentado. De acordo com o boletim de ocorrência, por causa dos ânimos exaltados, o namorado da motorista de um dos carros envolvidos na batida se apresentou como policial civil e disparou 3 vezes para o alto, na tentativa de acabar com o tumulto. E aí, quando ele disparou, o que aconteceu? Eu corri para o chão e eu mandei minha mãe deitar no chão também. Fiquei desesperada, porque eu achei que fosse começar a ter tiroteio. Ele fez vários disparos? Foram 3. Moradores da região reclamam do número de acidentes nessa esquina e da intolerância que coloca em risco a vida das pessoas. São muito intolerantes, né? Acaba que essa esquina tem muito acidente, tem muita batida de carro. Nós já pedimos às autoridades para tentar, a BH Trans, para tentar mudar esse fluxo aqui, mas nada eles fazem. Se a pessoa não parar com a faixa de pare no chão, aí não tem mais o que a gente possa fazer, né? Mas eu já venho solicitando isso há bastante tempo.
Um contador foi preso no fim de semana suspeito de integrar a quadrilha que teria movimentado mais de 150 milhões de reais em fraudes e lavagem de dinheiro. O homem é pai do advogado apontado como o cabeça da organização. Foi preso o contador Hélio Silva Carvalho, que era chefe da seção de arquivos da empresa Andrade Gutierrez, que, segundo a Polícia Civil, também foi uma das muitas vítimas da quadrilha. Ele foi capturado no bairro Santa Lúcia quando pretendia queimar provas dos crimes nesse sábado. Ele é pai do advogado Tiago Fonseca Carvalho, apontado como cabeça da organização criminosa, dono dos apartamentos no bairro Buritis, onde aconteceram buscas e apreensões na última quinta-feira. Tiago continua foragido e, como mostram vídeos das câmeras de segurança do local onde morava, ele fugiu poucas horas antes da polícia chegar. Ele está negociando a rendição. Ele, inclusive, na noite anterior em que nós fomos fazer a operação, ele recolheu várias malas e objetos de dentro do apartamento com a finalidade também de suprimir documentos oriundos da investigação criminal. O esquema movimentou mais de 160 milhões de reais. Até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi alvo da quadrilha. Mas as vítimas não param por aí. Em mais de 2 anos de esquema, empréstimos financeiros e consórcios foram adquiridos. Quem reconhecer ou até mesmo tenha sido vítima dos foragidos, Felipe Duarte Faria, Pedro Henrique Luciano e Tiago Fonseca de Carvalho devem procurar a Delegacia de Fraudes em Belo Horizonte. Uma complexidade da investigação envolvendo várias empresas, vários sócios, imobiliárias, empresas de locação, empresas de conservadora, empresas de condomínio, gerou uma complexidade de uma investigação tão grande que a gente percebe que essa organização criminosa ela é bem estruturada, existe uma divisão de tarefas nos membros da organização e cada um sabe qual atividade realizar ali. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber informações sobre o debate entre os candidatos ao governo de Minas Gerais que a TV Alterosa e o portal UAI promovem amanhã. Eu volto já já. O JA está de volta com a denúncia de uma telespectadora. A Maria Aparecida de Lima entrou em contato com a gente para pedir ajuda quanto a uma rede de esgoto danificada. Ela mora em Ribeirão das Neves, no bairro Vale das Acácias, e disse que o problema se arrasta desde a semana passada. E o pior, a água suja jorra nos fundos da casa dela. Olha, pra você ver a situação do esgoto da Copasa, que estourou desde sexta-feira de madrugada. E eles não vieram, a gente está fazendo chamada e eles não vêm. O Ribeirão das Neves, Vale das Acácias, tá? São esses esgotos estourados aí, ó. No fundo do quintal da gente, eles não dão providência nenhuma. Pois é, a Copasa informou que os serviços para correção do vazamento de esgoto foram iniciados hoje, mas que devido à dificuldade o trabalho vai ser concluído amanhã até o fim do dia. Quer participar do JA? Então faça como a Maria Aparecida, envie para o nosso WhatsApp seu vídeo com uma denúncia ou sugestão de reportagem. O número, anota aí, é o 98814-1360, o DDD é o 31. A partir de hoje, o Jornal da Alterosa apresenta um quadro com comentários sobre as eleições com a jornalista, cientista política e repórter especial do Jornal Estado de Minas, Berta Macouron. Ela participa amanhã do debate entre os candidatos ao governo do Estado, promovido pela TV Alterosa, que começa logo depois do programa do Ratinho. Qual o interesse em seguir esse debate? Em primeiro lugar, é uma grande oportunidade para que eleitores acompanhem como os diferentes candidatos tratam e abordam temas que afetam a sua rotina e a sua vida. E tudo isso sem script, ao vivo e a cores, portanto, sujeito ao imponderável. E o segundo aspecto interessante de se observar é que os debates têm um potencial grande para a formação da opinião. Não só aquelas pessoas que acompanham ao vivo e a cores podem se posicionar, mas também nos dias seguintes. Mesmo 2, 3 dias após o debate, o efeito continua. Isso porque as pessoas interagem com quem assistiu, interagem com as redes sociais, interagem com a mídia que faz a cobertura. Por tudo isso, nós esperamos você. A TV Alterosa, SBT e o portal UAI realizam o debate entre os candidatos para o governo de Minas Gerais. Eles estarão frente a frente discutindo planos, projetos e propostas, apresentando assim os motivos pelos quais merecem o seu voto. Fique ligado, é amanhã, terça-feira, dia 18,
às 10h30 da noite, logo depois do programa do Ratinho. E daqui a pouco, logo depois do intervalo, tem as notícias dos times mineiros. Não saia daí. Vamos falar agora sobre esporte. Segunda-feira morna, né? Depois de um clássico sem gols, mas os próximos jogos prometem muita emoção para os times mineiros. O Atlético teve folga hoje e tem toda a semana para se preparar para pegar o Flamengo domingo no Maracanã. Já o Cruzeiro está embarcando neste momento para Buenos Aires, na Argentina, onde faz a partida mais importante do ano até agora. O jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Boca Juniors. A notícia da tarde é que o meia Arrascaeta sentiu um desgaste na coxa esquerda e nem viajou para o confronto. A equipe treina de novo amanhã, já na Argentina, e à noite faz o reconhecimento do estádio La Bombonera. E voltando ao Brasileirão, o América joga sábado contra o São Paulo, no Morumbi. A cobertura completa dos times de Minas você vê no Alterosa Esporte a partir de 11h30 da noite, aqui na TV Alterosa. E o JA termina aqui. Eu estou de volta amanhã, às 5 para 7 da noite. Uma ótima semana para você e até lá.